Oi, eu sou a Cris e você está no canal Leio Tudo Que Gosto. Hoje eu vou responder mais uma tag, é uma tag fofíssima de Valentine's Day, a tag do Cupido. Então, fica aqui comigo até o final. Então, pessoal, já deixa o seu like, porque se você deixar para o final, você esquece. No final, se você não gostar, você pode tirar o seu like, não tem problema. E hoje eu vou responder essa tag bem fofinha, que eu encontrei em mais um canal gringo. Ela já é bem antiguinha, então acho que não corre risco de vocês terem acabado de assistir essa tag. Embora eu vou deixar marcadas algumas pessoas, que vocês já podem imaginar quem sejam, para responder também. Então é a tag do Cupido, a Cupid Tag, uma coisa assim que eu achei no canal bem lindinho, que eu vou deixar aqui embaixo. E então vamos lá. São umas perguntas um pouco inusitadas, sabe? E eu nem sei se eu vou ter respostas para todas elas, mas aí se eu não tiver, vai ser daquele jeito. Vou pedir sugestões de vocês, ok? Combinado? Então, vamos para a primeira pergunta e eu já vou começar dizendo que eu não sei a resposta. Gente, a primeira pergunta da tag é um doce que eu costumo comer durante a leitura. E por que doce? Porque Valentine's Day é mais ou menos equivalente ao Dia dos Namorados aqui no Brasil. E é um grande costume nos países de língua inglesa, pelo menos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que eu saiba, eu tenho certeza disso. Eu acredito que Japão e outros países. É um dia mais ou menos parecido com o Dia dos Namorados, mas diferentemente do Brasil, em que a gente comemora só mesmo entre namorados, ou esposo, marido, mulher, 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 lá eles comemoram com amigos, professoras, até colegas de trabalho. E um presente muito comum é doce, é caixa de bombom, caixa de chocolate, esse tipo de coisa. Então, essa primeira pergunta tem a ver com essa tradição de comer doce, de comer bombom no Dia dos Namorados. Então, qual é o doce que eu como durante a leitura? Nenhum. Eu não sou muito de doce, eu sou mais de salgado. E doce, para mim, acho que o máximo que eu chego é no bolo e no sorvete. Não tem nada a ver comer bolo e sorvete durante a leitura, né? A segunda pergunta, então, é uma música que lembra um romance. Gente, eu vou dar uma resposta que eu acho que ela nem parece ser assim uma música tão romântica. Mas eu lembro que da primeira vez que eu li um livro da Marion Zimmer Bradley, tá? Eu sei toda a polêmica da Marion Zimmer Bradley, não vamos entrar neste âmbito. Mas eu estava lendo A Queda de Atlântida. Eu tinha mais ou menos 15 anos, 16 anos, estava chovendo pra caramba e estava tocando no vizinho a música daquela banda Roxette, How Do You Do? How Do You Do nem é uma música assim super romântica, mas tem um trechinho que é o rapaz que canta, que eu não vou cantar aqui, né, porque eu não vou pagar esse mico. Mas se vocês tiverem curiosidade, coloquem aí no Google quando acabar o vídeo. Coloca no YouTube quando acabar o vídeo. Essa música é How Do You Do, da Roxette. E aí vem a voz do rapaz. E aí eu me lembro instantaneamente do casal Maicon e Domares, que na época eu falava Micon e Domares. Ai, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro desse casal. Eles andando por Atlântida e sentindo o perfume daquelas flores, que na verdade não é Atlântida, né? É uma ilha próxima de Atlântida. E que lá tinha as mesmas flores de Atlântida. E aí o Maicon, que eu falava Micon, sentia aquele cheiro, ficava muito emocionado de lembrar da adolescência dele, da infância dele, lá em Atlântida. Então é How Do You Do, da Roxette. Eu adoro! A próxima pergunta é se eu tivesse um encontro de leitura. Então, eu estava assistindo ao vídeo original porque pelo texto em si eu fiquei meio em dúvida o que ela estava querendo dizer. Mas é assim, um encontro de leitura. Então, eu vou me encontrar com uma pessoa e neste lugar eu vou ler. E ela deixa bem claro que não é necessariamente um encontro romântico, porque, mais uma vez, o Valentine's Day ele é mais como um dia do amor, um dia do amigo, do que um dia dos namorados, né? Como eu disse, é mais ou menos equivalente. Então, eu me encontraria com essa pessoa num local qualquer, que eu vou citar aqui, para ler. E ela coloca lá que o céu é o limite. O céu é o limite. Em que lugar eu gostaria de ir para ficar lendo? Aí eu fiquei pensando, poxa, tem tantos lugares maravilhosos que se eu fosse, eu não ia querer ficar lendo, né? Mesmo se eu fosse numa livraria,
histórica, uma livraria imensa daquelas que a gente vê no Pinterest, aquelas coisas maravilhosas. Eu não ia querer ficar lendo lá, eu ia querer ver os livros que tem lá, né? Aí eu pensei num local calmo e pensei no local mais fácil para mim, para eu chegar lá. Eu gostaria de ler nesse local que eu vou dizer para vocês. Tem aqui em Recife, aqui em Pernambuco, pertinho de Recife, uma cidade chamada Bonito. Existe Bonito, que todo mundo conhece, lá do Centro-Oeste, e existe Bonito aqui de Pernambuco. Bonito de Pernambuco, gente, é uma cidade cheia de cachoeiras também, igual a Bonito, que é mais conhecida, né, do Brasil todo, mas ela é cheia de cachoeiras, as pessoas vão para lá para tomar banho de cachoeira. E lá tem um lago escondido que ninguém vai. A gente descobriu esse lago porque a gente estava ficando num casarão antigo, que ele estava servindo como pousada, e hoje em dia ele foi tombado, eu acho, ele nem existe mais como pousada, mas nós conseguimos ficar lá. E aí o dono dessa pousada resolveu levar a gente lá, não é um local turístico. Aí a gente vai passando por meio das árvores, você não sabe nem para onde vai, assim, uma trilha bem pouco conhecida. Aí a gente vai passando e de repente aquela trilha se abre. Parece aqueles filmes, gente. Sabe, é aquela coisa mais linda do mundo. Aquele lago cristalino. Tem uma praiazinha, né? Uma areiazinha bem clarinha. E aquele lago imenso, aquela calmaria, aquela coisa mais linda do mundo. E em volta, né, lá atrás, assim, do lago, aí a gente vê uma floresta, Mata Atlântica aqui, pernambucana. Lindo, lindo, lindo. Muito calmo. Então é um lugar que eu iria. Ficaria ali lendo com uma pessoa querida, pode ser meu marido, pode ser uma grande amiga, pode ser um amigo, pode ser quem for, porque a ideia do Valentine's Day é essa, você compartilhar esse dia com alguém que você goste muito, com alguém que você ama, e eu gostaria de ler neste local lindo e maravilhoso. Que se eu tiver que explicar para vocês como chegar lá, eu não sei, eu só sei com esse rapaz que levou a gente lá. A próxima pergunta é: qual a melhor amizade dos livros? Ai, tem tantas amizades tão lindas, né? Tantas, principalmente quando a gente pega livros assim mais infanto-juvenis. Tem muitas amizades ali. Anne, de Green Gables com Rachel. Foi assim, um dos livros que teve uma amizade marcante bem recente. Mas eu não vou citar essa, não. Eu vou citar uma amizade de dois caras. Amizade assim, que eu nunca vou esquecer da amizade desses caras e como ela surgiu assim, do nada ela tinha que ter surgido. Eu estou falando de Queequeg e Ishmael, do maravilhoso Moby Dick. Ai, minha gente, que amizade linda que surgiu de maneira mais inusitada. Se vocês ainda não leram Moby Dick, deem essa chance a vocês mesmos, esse presente a vocês mesmos de lerem. Essa parte da amizade, como a amizade deles se forma, é logo no início, que é quando o Ishmael chega, né? Ele fala, call me Ishmael, chamai-me Ismael, chamem-me de Ismael, me chamem de Ismael, podem me chamar de Ismael, aí é uma outra questão aí de tradução. Mas aí ele vem andando, ele explica o que o faz ir para aquela cidade ali, que é New Bedford. Ele não tá muito bem ali com a vida dele, então toda vez que ele tá assim meio perturbado na vida, ele gosta de ir pro mar. E ele vai parar, então, nessa pousada. E dizem para ele que não tem nem onde ele ficar, tem só uma cama de casal, se ele quiser dividir, né? Mas o cara até saiu para trabalhar, o que já tinha alugado a cama, mas se ele quiser, ele pode dividir essa cama de casal. E aí ele vai, começa a dormir, e de repente chega o dono anterior da cama, que é o Queequeg. E eu não vou falar nada, porque todo mundo merece ler e conhecer essa amizade, conhecer a personalidade do Queequeg, sentir o medo que o Ishmael sente, e ter certeza de que essa é uma das maiores amizades da história desta literatura mundial, gente. Pronto. A próxima pergunta é: crie um buquê para seu personagem favorito. Personagem favorito é difícil. Eu tenho tantos personagens super legais, né? Criar um buquê. Eu acho que eu criaria um buquê de flores, assim, silvestres, flores brasileiras, bem cheirosas. Flores, assim, do sertão, que é um lugar que tem muita flor, porque é um lugar que tem muito sol, né? Pegaria as flores que tem lá no sertão brasileiro, sertão de Minas, faria um baita buquê e entregaria nos braços de Diadorim, de Grande Sertão Veredas. Você chega lá, e aí, Diadorim, tudo bem? Como é que estão as coisas?
Aí eu vou entregar esse buquê assim, meio jagunçamente. Eu tenho certeza que Diadorim ia entender o sentimento por trás daquelas flores ali. Aliás, uma das coisas mais lindas que eu li recentemente foi Grande Sertão Veredas, mas principalmente a parte em que o jagunço de Adorim falava da natureza, falava dos passarinhos, falava do barulhinho do rio, coisa mais linda do mundo. Eu acho que Diadorim merecia um baita de um buquê de flores silvestres, com certeza, com certeza. Eu daria junto lá umas frutas, levaria Diadorim para ler comigo lá na beira do lago. É um personagem maravilhoso que é Diadorim. Qual o romance, essa é a próxima pergunta, qual o romance que eu não precisaria necessariamente de uma sequência, de um outro livro para saber o que está acontecendo, mas eu gostaria de pelo menos mais um capítulo para entender o que estava acontecendo com o personagem. E aí, a personagem que eu vou citar é a personagem Olga, de Dias de Abandono, da nossa querida Helena Ferrante. É uma história de um momento, assim, né? Quando a gente lê, a gente percebe que é um momento muito, muito, muito forte pelo qual ela está passando. Ela está passando por uma separação, isso é logo nas primeiras páginas, não tem spoiler aqui nenhum. E ela vai passar por isso, né? Ela vai passar por toda essa provação na vida dela, que é não ter mais marido, ter que cuidar dos filhos e do cachorro. E a gente lê aquele momento intenso na vida dela, são alguns meses, eu não me lembro se são alguns poucos anos, mas eu acredito que sejam meses. E aí a gente fica assim no final pensando, nossa, será que... E agora? Né? O que será que vai acontecer com ela agora? Agora, não vou dar spoiler, mas eu queria pelo menos mais um capítulo, ou pelo menos eu queria assim, uma entrevista escrita da Helena Ferrante, porque ela não aparece, né? Dizendo o que ela imaginou na cabeça dela, de como a Olga se virou depois do livro. Queria muito saber como a Olga se vira depois do livro. A próxima pergunta é: qual o apelido favorito de um romance? Eu não tenho, gente, eu não tenho, não sei, não lembro, não consigo lembrar de nenhum livro. No momento, assim, não consigo lembrar de um livro que o personagem tenha um apelido e que eu gosto desse apelido. Realmente eu não sei. Então, fail, pé, não sei. A próxima pergunta é: que encontro de leitura que eu gostaria para mim? Então, é diferente de um local de leitura, não encontro para ler. Esse seria um encontro romântico mesmo. E na tag original, ela cita filmes também. Então, eu vou citar um filme também. Pensei em filmes assim mais atuais, pensei nos locais que eu sempre gosto. Até na outra tag eu falei um pouquinho sobre clichês, que em geral, assim, eu não tenho problema nenhum com o clichê. Então, pensei de imediato aqueles filmes românticos em que tem um casal passeando pela Europa e eles acabam se encontrando na estrada, indo para a Itália, indo para a França e vão parar num restaurante maravilhoso, ou na Itália ou na França. Tem um bocado de filme assim, eu adoro. Não quero nem saber da história, só quero ver essa cena. Mas não vai ser essa cena que eu vou citar, não vai ser esse encontro. Eu vou citar o encontro de um filme, gente, que é o Superman 2, com o Christopher Reeve e a Margot Kidder, quando eles vão... Eu acho que eles já estão casados, se eu não me engano. Mas eles vão, assim, para um encontro num diner. Diners são aqueles restaurantes mais simples americanos, assim, que vem uma pessoa servindo café. Sabe, que normalmente ele é meio assim na vertical, ele é meio comprido. E aí ficam aquelas várias mesinhas perto da janela e vem a moça servindo café. Tem uma cena assim num diner que ele é até menorzinho do que esses que a gente vê normalmente. Ele é bem pequenininho. E o Clark Kent leva a Lois Lane pra esse diner. Aí ele tá todo assim de roupa arrumadinha, tá de jaqueta. Ai, eu adoro aquela cena. Quando eu era pequena, quando eu era criança, o Superman era meu herói favorito. Eu achava aquela cena muito romântica, muito, muito romântica. E aí, quando eu li essa pergunta, imediatamente veio na minha mente esse encontro aí do Clark Kent com a Lois Lane nesse diner americano, tomando café. Gente, o romantismo é a gente que faz, né? Não necessariamente a gente precisa estar num restaurante chiquérrimo na Torre Eiffel. Se você pensou nisso, super legal.
Mas não necessariamente precisa ser assim. Pode ser um piquenique, pode ser o que for, não é? Então é esse diner americano aí. E finalmente, é uma pergunta bem parecida com alguma outra tag que eu já respondi aqui e que eu nunca sei o que responder. Quais os meus romances mais esperados do ano? Eu leio pouco romance, viu, gente? A verdade é essa. Então não tem nenhum romance esperado do ano, não. Não tem, infelizmente. Cristiane faz tag e Cristiane não sabe responder as tags. Fazer o quê? Cristiane é assim, né? Então, acabam aqui as perguntas, gente. Dessa vez eu vou taguear a parte do Itinerante Books e o Rubens. Esse vídeo tá saindo um pouquinho mais cedo do que normalmente eu posto. Normalmente eu posto às 18 horas, mas eu tô postando um pouquinho mais cedo, que é para dar tempo deles postarem também suas respostas ainda hoje no Valentine's Day, February 14th. É o Valentine's Day. É a dica da teacher. Quando chegar dia 12 de junho e você quiser falar Feliz Dia dos Namorados em inglês para alguém, não diga Valentine's Day, porque Valentine era o santo. É um santo que dá nome a esse dia. Então, hoje é o dia de Saint Valentine. Não vai ser dia 12 de junho, né? 11 de junho é dia de Santo Antônio. Então, não diga Valentine's Day. Diga Happy Day. Eu costumo dizer assim, Happy June 12th. Mas Valentine não, porque Valentine é o santo. Eu acho que não faz muito sentido. Mas diga se quiser também, tá? Essa é só uma dica da teacher. Deixe o like de vocês aqui. Coloquem as respostas de vocês aqui também. Que vocês, com quem vocês gostariam de ter esse date de leitura. Se vocês comem algum doce durante a leitura, é coisa que eu não faço. Então deixa a resposta aqui pra mim. Deixa o likeão. Veja se você está inscrito no canal e aperta o dedo no sininho. Tchau, tchau!